Olá, seja muito bem-vindo a mais um super vídeo aqui no canal Casal Macramê. Hoje a conversa é comigo e com Danilo e a gente vai te ensinar a fazer um lindo filtros dos sonhos de macramê. Então aproveita esse momento com a Thaís, certo? Ela vai ensinar vocês, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal, certo? E qualquer dúvida, comenta aqui e pergunta pra gente que a gente vai estar sempre em contato com vocês. Então, vocês já devem ter ouvido falar do Filtros dos Sonhos. É uma peça que tem muito poder energético, tá? Os índios americanos, né, que criaram essa simbologia, acreditavam que os pesadelos e os sonhos ruins ficavam presos nessa teia aqui do meio. E aí é uma peça cheia de significados, de proteção e que vai trazer boas energias para qualquer ambiente que vocês colocarem essa peça. Então vamos lá aprender comigo como que a gente cria um filtro dos sonhos perfeito, cheio de detalhes com cordões, fitas e laços para ficar uma peça bem leve. E também a gente vai ensinar para vocês uma dica super preciosa de como fechar o filtro dos sonhos aqui no meio e não ficar aquele espacinho que muitos filtros dos sonhos por aí deixam. Então é um filtro dos sonhos muito caprichado, muito profissional que a gente vai ensinar agora para vocês. Então, para fazer o nosso lindo filtro dos sonhos, eu vou apresentar o material para vocês. Aqui eu vou utilizar um bastidorzinho de madeira de 20 a 22 centímetros de diâmetro. Esse aqui tem 22. E aí, vou precisar de um cordão para embalar esse aro, tá? Eu gosto de fazer esse acabamento de esconder o aro, porque sempre tem alguma imperfeição esse bastidor e eu gosto da composição de embalar ele com um cordão. Então aqui eu vou utilizar o cordão trançado de 4 milímetros e o tamanho desse cordão para embalar um bastidor de 22 centímetros é exatamente 6 metros e 30 centímetros. Então, guarda aí esse seu cordãozinho, que é o primeiro passo para embalar. Para fazer aqui toda a composição dos nossos nós do filtro dos sonhos, eu vou utilizar um barbante número 8, tá? Com exatos 3 metros e 20 centímetros. Então, já separa aí também e guarda. E a terceira parte do filtro dos sonhos é a franja que fica aqui embaixo. E aí a gente pode ousar utilizar outros cordões diferenciados, olhar para as fitas. Aqui eu vou utilizar, ó, todo esses babados, essas rendas, né? Que dá uma composição muito leve para esse tipo de filtro dos sonhos. Vai ficar uma coisa bem delicada. E aí vocês podem dar uma viajada nos armarinhos e uma composição bem bacana. Os cordões que eu estou deixando aqui para a franja, né, que são essas fitas, com uma composição também de cordão trançado cru, são de 80 centímetros de comprimento. E aí depois você também pode estabelecer qual a altura que você quer essa sua franja final, se vai querer fazer maior ou menor do que eu vou fazer aqui hoje. E aí o material de apoio, tá? Esse aqui é o que a gente vai utilizar realmente para fazer o filtro dos sonhos. E como apoio eu vou utilizar a tesoura, fita métrica linda, companheira. Vou precisar de uma agulhazinha, tá? De tapeçaria para a gente fazer o acabamento dos nozinhos do filtro dos sonhos. Utilizo qualquer retalho que tem aí para a gente esconder os nós escondidos. E aí, galera, também vou precisar de uma canetinha para fazer as marcações, tá? De onde que a gente vai fazer as primeiras amarrações do filtro dos sonhos. Então, esse é o material. Vamos lá começar o primeiro passo desse filtros dos sonhos de macramê. Então, gente, para iniciar o filtro dos sonhos, eu gosto de embalar o bastidor. Porque como eu estou utilizando o bastidor, ele pode ter uma imperfeição. E eu gosto muito do efeito que o cordão dá embalando ele. Dá um acabamento bem legal para a peça. Então, eu peguei o cordão de 6 metros e 30, coloquei aqui no lápis, fazendo tipo um carretelzinho que vai me ajudar para embalar o meu bastidor. E aí eu vou pegar aqui a pontinha. Cerca de 5 centímetros eu coloco aqui na lateral do bastidor. Se você não tiver segurança, você pode colocar uma fita adesiva já colando aqui. E eu costumo colocar aqui o dedo mesmo, ó, e vir embalando o bastidor. Aqui, uma diquinha interessante que eu dou para vocês é que vocês vão embalar, ó, vão começar a embalar aqui por cima desse cordão que a gente colocou aqui, né, nessa ponta, tá? Ó. Sempre pressionando, fazendo uma pressão, tá? Para que não fique frouxo, né? A gente quer que fique bem embalado, que não fique brechas aqui entre as voltas, tá? E a gente vem aqui, ó, aplicando uma força, cobrindo aquele cordãozinho que a gente deixou. E aí eu vou mostrar aqui para vocês a dica que a gente gosta de dar para facilitar, tá? Para que vocês não se embolem tudo e
essa dica aqui do carretel. Ó, eu sempre vou enrolando o aro e no sentido que eu vou apertando aqui no meu carretelzinho, tá? Então, ó, se você observar aqui, ó, ele tá acolchando no carretel e apertando no meu aro. Então, para eu desfazer, eu tenho que virar aqui o meu carretel, tá? Que aí isso aqui vai facilitar com que isso aqui não vá se desenrolando à medida, ó, que tá desenrolando no carretel e desenrolando no bastidor, e não é assim que a gente quer. Então, a gente vai fazer nesse sentido, ó. Eu vou apertar no carretel, como se eu estivesse enrolando o carretel, e venho desenrolando aqui para o meu bastidor. Enrolando no carretel, desenrolando no bastidor. E isso daqui vai ajudar você, tá? Para que consiga organizar, deixar mais apertadinho aí essa lateral aqui do aro. Então, a gente vai fazer esse movimento, tá, gente? Ó, durante todo o aro. Então, ó, enrolo do carretel, venho para o bastidor. Aí eu solto um pouco e deixo sempre nesse sentido, tá? De enrolar no carretel. Acho que deu para vocês entenderem. E agora eu vou enrolar tudinho, tá bom? Sempre tendo esse cuidado para ficar bem justo aqui na lateral. E quando chegar aqui perto do arremate, vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Então, vamos lá. Ó, aqui eu já tirei o lápis, que o cordão tá pequenininho. E aí, gente, quando tiver faltando aqui, ó, cerca de 3 centímetros, tá? Eu já vou trazer o meu retalho. E aí você pode unir aqui, ó, pontinha com pontinha do retalho. Coloca, ó, no sentido inverso do que a gente está vindo. Então, se eu estou vindo enrolando daqui, essa barriguinha do meu retalho vai ficar aqui assim, ó, inversamente ao o sentido que eu estou vindo enrolando. E aí eu vou continuar enrolando o bastidor e agora eu vou passar também em cima do meu retalho, tá? Que ele vai me ajudar a fazer o arremate final, esconder o cordão aqui no final. Então, a gente vem aqui envolvendo, ó, continua envolvendo. E aí, ó, vocês vão observar que a gente tá chegando, fechou, ó, né? Só que eu vou fazer uma volta a mais, porque quando eu puxo aqui de volta, ele tende a voltar um pouco. Então, eu vou dar uma voltinha a mais, como se fosse sobrepondo, e já coloco aqui, ó, o final do cordão que tá enrolando dentro da laçada do retalho, tá? Então, vocês estão vendo aqui, coloquei o cordão que está enrolando dentro da laçada do meu retalho e vou puxar as perninhas do retalho. Lembra de sempre segurar aqui para não vir afrouxando tudo. Então, aqui, ó. Então, vou dar uma dica para vocês, que quanto mais na pontinha a gente colocar a ponta do cordão, ó, vai ficar melhor de puxar aqui no retalho, tá? Então, posiciona aí, dá uma puxadinha aqui com força, ó. E aí saiu lá a ponta e a gente puxa todinho. Ó, tá vendo que dá uma voltadinha, né? Como eu falei. Mas aí você ajusta aqui com a mão e aí pronto, agora é só cortar aqui para fazer esse acabamento. Eu faço até aqui com a pontinha da tesoura para dentro, ó. Então, temos o nosso bastidorzinho todo envolvido, tá? Com esse acabamento de cordão. E agora a gente vai continuar o filtro dos sonhos para a segunda parte, que é a parte aqui, ó, da malha dos nossos nós, que vai compor mesmo o centro do filtro dos sonhos. Então, eu vou pegar aqui o meu cordão, tá, gente? De 3,20 m, que é aquele barbante número 8 que eu estou utilizando. E aí, ele vai fazer essa malha, né, do filtro dos sonhos. E antes de começar, eu vou dar aqui uma dica para vocês de um passo muito importante que vai determinar se o filtro dos sonhos de vocês vai ser simétrico e harmônico ou não, vai ser um caos. Então, essa dica que eu dou, ó, pega aqui a pontinha do teu barbante, estabelece uma cruz. Pega 2 segmentozinhos dele e passa aqui pelo aro, ó, dividindo esse aro em 4, tá? Pode ser assim no olho, mas você tenta deixar
o mais divididinho em 4 possível. E aí eu vou sugerir que você pegue a caneta, então faz essa divisão, ó, em 4, fazendo um X, né, uma cruz aqui no teu bastidor. E aí você vai vir marcando com a caneta, ó, faz uma, só para você saber aqui onde é que está a marcação. Depois o nosso barbante fica aqui bem em cima e aí esconde, tá? Faz só um pontinho aí discreto. E agora você vai determinar aqui também, ó, o meio, tá? Então pode ajudar também pegando mais um segmento aqui do cordão, passando aqui exatamente pelo meio e nas laterais, para fazer mais uma marcação aqui, uma marcação aqui. E na outra lateral a mesma coisa. Passando pelo meio. Então aqui eu marquei, ó, na lateral do bastidor, todos os pontinhos, ó, onde a gente vai amarrar os primeiros nós com o nosso barbante. E aí isso aqui é essencial, tá, gente? Que esse espaçamento aqui fique simétrico, para todo o Filtros dos Sonhos ficar simétrico. Se desde esse início eu não faço esse espaçamento aqui simétrico, o Filtros dos Sonhos não vai funcionar, não vai ficar legal. E aí, claro, que eu estou utilizando uma abertura grande, um espaçamento maiorzinho. Você pode utilizar já um espaçamento menor, como você queira, tá bom? Aqui eu estou utilizando um espaçamento aqui cerca de 7, 10 centímetros, tá? Vocês podem utilizar outro espaçamento, contanto que seja simétrico, tá? E essa maneira de divisão do aro é a melhor para você conseguir essa simetria. Então, gente, eu vou começar aqui pelo topo do aro. Pego aqui o meu barbante e dou aqui um nozinho mesmo, desses nozinhos tradicionais, nozinho cego, né, que a gente chama. Dá aqui um nozinho, bem apertado, tá, para ele não querer correr. No final a gente faz um acabamento aqui. Então, beleza. Amarrei aqui meu primeiro nó, em cima da primeira marcação. Agora eu vou vir para a minha segunda marcação, tá? E aí o que ajuda é a gente fazer um rolinho aqui na mão mesmo com esse cordão, para ele não ficar embolando. Ó, já está um pouquinho embolado. Faz um rolinho aqui, ó, na mão mesmo. Então faz aqui um bolinho com o teu cordão que vai ajudar para que ele não enlinhe. Então, dei o primeiro nozinho cego aqui e vou vir para a segunda marcação do meu bastidor. Venho por trás do meu bastidor, ó, envolve por trás, entra aqui nesse espaço, ó, voltando. E deu a primeira laçada. Aí você vai trazer, ó, essa laçada para cima da marcação e apertar, tá? Sempre a gente vai estar tensionando aqui esse nosso cordão. E agora eu vou vir novamente, ó, por trás do bastidor, volta aqui pela laçada, deu outra volta. Só que essa volta eu vou trazer para cima da minha outra marcação. Certo? Ó, aperta aqui. De novo, venho por trás do bastidor, entrando aqui na laçada, aperta em cima da marcação que a gente fez de caneta. Novamente, por trás do bastidor, volta. Aqui você pode sempre ficar tensionando, tá? A corda para que não venha afrouxando tudo. Então, segura a tensão, ó, e aperta em cima da marcação. De novo, eu tô sempre tensionando, tá, gente? O cordão não solta. Traz a volta para cima da marcação que a gente fez de caneta e aí aperta. Então, vem sempre tensionando, trazendo de trás do bastidor para dentro aqui dessa volta e aperta. Mais uma vez, ó, aqui na última marcação. Traz a laçada aqui bem para cima da marcação e aperta. Deixa eu trazer mais para cima para não ficar aparecendo o risquinho da caneta. Aqui. E aí, ó, agora, gente, cheguei aqui na última marcação, né? Cheguei aqui na minha última marcação e agora eu vou começar a entrar, ó, nessa primeira volta. Então, eu não vou vir para o bastidor novamente, tá bom?
eu vou vir agora, ó, em vez de eu fazer a amarração no bastidor, eu vou começar a primeira volta do filtro dos sonhos. Então, em vez de eu estar laçando o bastidor, eu vou vir por trás dessa primeira barrinha, ó, e entra nessa volta aqui para entrar nessa volta, né? E aí, ó, essa volta que a gente deu, agora a gente vai ajustar bem no centro da barrinha onde a gente está amarrando. Sempre traz para o centro. Também isso é muito importante para garantir a geometria. Segura aqui para não perder a atenção e vem para a próxima barrinha. Então, entra aqui atrás da barrinha e volta aqui para esse espaço, tá? Então, é sempre voltando por aqui. E aí, tensiona. Então, para tensionar, eu trago mais aqui para perto, ó. E depois eu venho trazendo para o centro da barra. Centro daqui. Aí, segura aqui o nó para não afrouxar. Faço novamente, ó. Passando por trás da próxima barra e aqui dentro. Aperto e centralizo aqui no meio. Seguro o nozinho, venho na próxima barra. Então, esse aqui é o movimento que a gente vai fazer durante todo o filtro dos sonhos, tá? Laçar a barra acima da volta anterior, ó, por trás, depois entrando nesse espaço, sempre segurando a tensão para que não afrouxe essa malha e sempre posicionando no centro da barra. Então, eu vou acabar essa primeira volta, mostrar para vocês. Ó, sempre centraliza. Passa aqui por dentro. Centraliza. Aqui na última barra. Essa última barra sempre vai ficar um pouco maior do que as outras. Mas a gente vem aqui e centraliza. Ok? Agora, eu vou começar a segunda volta. Então, de novo, eu vou vir aqui, ó, dentro dessa laçada, voltando por aqui, tensionando e centralizando. Dentro dessa laçada, volto aqui, centraliza e tensiona. Quando esse espaçamento está ficando menor, ajuda a gente a utilizar uma agulha, tá? Para ir passando pelos espaçamentos. Como o meu espaçamento aqui não vai ficar tão pequeno, eu estou fazendo com a mão, certo? Mas eu vou utilizar aqui a agulha de toda forma para mostrar para vocês o acabamento que a gente dá no filtro dos sonhos, tá? E aí, uma coisa que a gente aprendeu aqui muito com a prática sobre o arremate, e eu vou mostrar para vocês, para que realmente a gente consiga deixar o filtro dos sonhos bem centralizado e bacana, vai ser assim, ó. Então, gente, para fazer esse arremate, eu vou iniciar, tá vendo aquele primeiro nozinho que a gente fez lá, né, do início? Se eu acompanhar o cordão, ó, eu tô vendo que bem aqui nesse nozinho é a continuação dele. Então, eu vou começar o arremate aonde tá esse nozinho da continuação do primeiro nó, tá bom? Se eu começar o arremate aqui e terminar aqui, eu vou conseguir que o centro do filtro dos sonhos fique centralizado. Então, isso a gente aprendeu com a prática. Então, eu vou continuar aqui, ó. Aperta. Pronto. Bem aqui, ó, vou fazer só mais essa volta, essa última volta, antes de chegar no nó do arremate, tá? Fiz essa última volta. Vou colocar a minha agulha aqui, tá? Na pontinha, para eu mostrar para vocês como é que a gente faz esse centro perfeito do filtro dos sonhos.
coloco aqui a agulha na ponta, certifica de que onde comecei o primeiro nó, ó, tá aqui, segurando na casinha desse nó. E o arremate daqui, gente, é o seguinte, venho com a agulha de fora, passando aqui por fora da casinha, vou fazer uma costura em toda a volta, ó. Vim de fora daquela casinha, vou entrar dentro da segunda casinha. Agora por fora da terceira casinha. Por dentro dessa casinha, por fora dessa casinha, é um alinhavado, ó. Por dentro dessa casinha, por fora dessa casinha. Até chegar onde a gente iniciou, tá? Que é aqui, ó. E aí, quando eu chego lá no início, eu puxo tudo. Isso aqui vai, ó, juntar toda aquela malha, ó, do filtro dos sonhos no centro do filtro dos sonhos, tá vendo? E aí, gente, eu viro aqui e dou um pontinho para segurar. Então, ó, pego a minha agulha passando aqui no centro desses cordões, dá um pontinho com a agulha, para que essa tensão aqui seja garantida, tá? Vou dar outro voltando. E faz o arremate aqui, ó. Entra nessa casinha. É um ponto que a gente dá aqui no final. E a gente já pode cortar. E aí você observa que esse centro do filtro dos sonhos está bem centralizado com o bastidor. E aí agora a gente vai iniciar colocando as franjas aqui embaixo, tá? Para dar o acabamento final no filtro dos sonhos. Então vamos lá. Então, gente, olha, você escolhe aí o que você acredita que fica mais harmônico, tá? Para ficar a parte em pé do filtro dos sonhos. Então eu vou deixar dessa maneira e vou começar a colocar a franja aqui embaixo, com aqueles cordões de 80 centímetros que eu cortei, ó. Então eu vou determinar aqui a largura que eu quero que a franja aconteça, a partir de onde, né? Vou começar daqui. E aqui eu vou utilizar, né, gente, aquelas franjas, aqueles babados que eu comprei no armarinho e que eu acho que dá uma leveza super interessante para o Filtros dos Sonhos, né? Inclusive, pedem muito para quarto de criança, enfim, para ambientes assim que você quer trazer toda essa paz e a simbologia do Filtro dos Sonhos, né? Eu acho que isso aqui agrega muito valor a gente trazer esses elementos diferenciados nessa parte de baixo da franja do Filtro dos Sonhos. Inclusive, você pode fazer uma brincadeira com composição de cores diferentes, né? Fitas, o que vier aí na imaginação e nas pesquisas de vocês. E aqui é o nozinho de montagem, tá, gente? Que a gente vai colocando essa franja, né? Ó, sempre pontinha com pontinha, acha o centro do cordão, enlaça de frente aqui no bastidor, entrando as perninhas aqui na laçada, ó. Então, dessa maneira, a gente vai adicionando esses nossos elementos, né? Para fazer essa composição final no Filtros dos Sonhos. Então, gente, aqui está quase finalizado o nosso Filtro dos Sonhos. Fizemos a embalagem aqui do aro, criamos a malha central com os nozinhos do Filtro dos Sonhos, adicionamos uma franja maravilhosa, cheia de babados, né, de laços, fitas. E aí, agora a gente vai fazer a parte de sustentação aqui em cima e depois um acabamentozinho de corte para que essa franja fique homogênea, tá? E aí você vai definir como é que você vai cortar, se vai cortar tudo retinho aqui embaixo, se vai dar um efeito mais orgânico, tá bom? Mas a gente sempre faz um acabamento de corte nessa franja e eu vou mostrar para vocês como é que faz essa parte para conseguir ancorar na parede, né? Aqui eu peguei o restinho que sobrou do meu barbante, né? Que a gente fez aqui essa parte central. Então, o que você cortou que sobrou, você vai utilizar para fazer essa sustentação aqui em cima. Então, vê direitinho onde é que ficou o centro do seu Filtro dos Sonhos, centralizando também com a franja, tá? E aí a gente vai fazer uma amarraçãozinha seguinte, ó. Eu vou vir aqui pela frente do Filtro dos Sonhos, com uma pontinha desse cordão.
E aí vou fazer esse movimento aqui, ó, de uma laçada, tá? Então, passou pela frente, passa por cima do cordão que tá vindo e vai de novo vir, ó, embalando o bastidor de trás. E aí você vai vir embalando novamente o bastidor de trás, ó, entrando nessa laçadinha aqui de cima. Então, aqui a gente está criando um nó de montagem, tá? Ó, de cabeça para baixo, né? E agora eu vou pegar aquela outra extremidade maior e vou fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui um pouquinho mais pro outro lado, ó. Eu venho para frente do bastidor, venho de fora para dentro, ó, fazendo essa cruzada. E de novo, de trás do bastidor, essa pontinha vem de trás do bastidor, entrando aqui na laçada. Aqui dentro. Puxa para deixar na altura que você quer e deixar bem apertadinho esse nó. Então aqui a gente faz como se fosse uma coisinha de quadro, né? Para ancorar o quadro, ó. Então fiz essa voltinha. Aqui atrás a gente vai fazer o acabamento, tá? Então o que eu sempre gosto de dar, você vai apertar. Eu gosto de dar um nozinho com aquela pontinha que ficou. Um nozinho aqui para cada lado, tá? Faz um nozinho para esse lado e aperta aqui esse lado. E faz outro nozinho para esse lado. E o acabamentozinho final de corte. Aí, temos a parte de fixar na parede, toda linda aqui, discretinha. Gente, aqui como acabamento de corte, ele tá tão orgânico, tá tão bonito, traz um efeito assim tão simples, que eu tô gostando muito. Mas eu vou tirar aqui, ó, as pontinhas maiores, que estão muito desiguais, sabe? Então, ó, vou fazer aqui um corte mais simples aqui na mesa mesmo. Sempre gosto de lembrar que um corte assim mais específico é legal vocês colocarem na parede. Mas aqui eu tô fazendo um corte aqui mais, ó, para tirar aquelas pontinhas maiores, tá bom? E aqui tá pronto o nosso filtro dos sonhos. E aí, pessoal, o que foi que vocês acharam? Curtiram? Foi desafiador fazer essa peça? Conta aqui pra gente nos comentários que a gente quer saber quem fez, quem se desafiou a colocar elementos novos. E se a gente merecer um like, por favor, dá uma curtida aqui no vídeo pra gente saber que vocês estão realmente gostando do conteúdo. Um beijo da Thaís e do Danilo e até o próximo vídeo. Até a próxima, galera!